Tudo bom, pessoal? Meu nome é Delton Winter de Carvalho, eu sou professor na Unicinos em Direito Ambiental, sou também advogado na área do Direito Ambiental, tenho um escritório boutique na área do Direito Ambiental e fui convidado, estou tendo a honra de falar para vocês a convite do meu estimado e querido amigo, o professor José Rodrigo Rodrigues, que me convidou para falar sobre a ética profissional na advocacia. Agradeço esse convite e vou falar brevemente para vocês como eu enxergo, como eu visualizo isso. Eu advogo há 20 anos, tendo na advocacia ambiental a minha atuação desde sempre, e falo com muita alegria para a turma de vocês, porque ética é um dos pontos mais fundamentais para o advogado. Existem várias dimensões éticas na atuação do advogado. O advogado tem uma dimensão ética com a sociedade, tem uma dimensão ética com a parte adversa e tem uma dimensão ética com o seu cliente. Com o seu cliente, o advogado deve ter, por evidente, um comprometimento muito grande. Isso significa não apenas defender os interesses, isso é evidente. Defender os interesses do seu cliente, usar da melhor técnica, das melhores estratégias jurídicas, isso vocês obviamente sabem. Mas essa ética exige também, a dizer, não para o cliente, a orientar mudança de comportamentos do cliente para benefício do próprio cliente. O advogado, sobretudo o privado, não está obrigado a pegar nenhuma causa. Portanto, se ele pega uma causa, se ele aceita o mandato do seu cliente e a representação que o seu cliente outorga, isso é uma das questões mais importantes e uma das maiores responsabilidades que um profissional do direito vai ter. E ele tem que exercer isso com retidão, com isenção, com comprometimento com a causa do cliente, com os interesses do cliente. Mas também existem dimensões do advogado para com a sociedade e para com a parte adversa. Com a sociedade, o advogado tem que ser íntegro. O advogado deve fazer de tudo para defender os interesses do cliente dentro de premissas do Estado democrático de direito, da retidão e da adequação. Eu costumo dizer, inclusive para meus alunos lá no direito ambiental, não existe nada mais perverso para o profissional da advocacia, para um advogado que investe na sua formação, que investe num trabalho dedicado, que estuda, faz mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, enfim, que busca estar sempre se atualizando do que, por exemplo, a corrupção é um dos elementos que desvaloriza o bom advogado, desvaloriza o profissional da advocacia, porque a corrupção, ela obviamente torna idêntico o profissional altamente capacitado com o profissional muito pouco capacitado, porque equivale, porque o advogado se torna desnecessário, o seu conhecimento também se torna desnecessário. Portanto, premissa básica para a advocacia é um sistema de justiça operando de uma forma o mais límpida e transparente e regular possível. No que diz respeito à parte adversa, não é porque se está diante de um conflito onde advogado de um lado, do outro lado um outro advogado, colega, ou um promotor, ou um defensor público e assim por diante, não é porque se está num conflito que qualquer atuação é defensável. Não. Existem regras, existe uma paridade de armas, existe a necessidade de que as partes atuem de forma equilibrada, usando as regras do jogo jurídico, do devido processo legal. Portanto, é fundamental atentar
para um comportamento muito ético e muito respeitoso com a parte adversa, apesar da desconformidade com a posição adversária. No entanto, o uso das provas, a adoção das regras e a forma pelo qual se comporta o advogado é extremamente relevante. E isso traz, não há dúvida alguma, para o próprio advogado vantagens de credibilidade. Hoje, a advocacia, nessa relação ética, a advocacia como uma tendência, ela é pautada por muitos instrumentos e muitas estratégias extrajudiciais. Nós temos, na minha área, termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso ambiental, uma série. Hoje existe a conciliação na área ambiental e todas essas esferas dependem de credibilidade, dependem da outra parte ter condições de firmar vínculos, de firmar acordos, de firmar a confiança na outra parte. Essa é uma premissa hoje muito forte na advocacia. A credibilidade da parte, a credibilidade do seu advogado e de que aquilo que está sendo combinado vai ser cumprido não só pela força dos instrumentos legais, mas também pelo empenho das partes que estão aceitando isso. Uma síntese final que eu faria é: a ética do advogado está muito ligada ao compromisso de conhecimento. Ele vai encontrar maiores soluções técnicas para essas representações dos seus clientes. Então, quanto maior conhecimento ele tiver, maior alternativa, maiores cenários ele pode dar para o cliente. Mas ele também tem um papel de guiar o seu cliente, de dizer para o seu cliente quais são os caminhos que não são aceitáveis e quais são os caminhos que não colocam o seu cliente a bom termo. E isso sim é um papel. Existem casos que eu já enfrentei, que são raros, muito raros, onde o cliente, após algum tempo, não adequava suas condutas às orientações do escritório e, com isso, dificultava a defesa do escritório, que estava obtendo grande êxito. Mas esse comportamento do cliente fazia com que, ao curto prazo, nós teríamos, obviamente, muitos problemas subsequentes. E como o cliente não se adequava ao comportamento que o próprio escritório demandava para fins de êxito nas demandas, que é o produto do advogado, êxito, né? Nós, em casos muito raros, declinamos a representação de clientes quando eles não adotam as medidas e o comportamento que nós julgamos adequados para a sua defesa e para a sua adequação ao longo de um processo ou de uma negociação ou da própria esfera administrativa. Então, a ética na advocacia, como vocês estão vendo com o José Rodrigo Rodrigues, é uma ética baseada numa ética voltada com o cliente, dentro de um contexto da sociedade. Não adianta defender um cliente e isso ser nocivo socialmente. É muito importante que essa defesa sempre esteja entabulada nos parâmetros do Estado constitucional de direito. E essa é a grande matriz, é o grande pilar da advocacia na nossa era. Estado democrático de direito. E não esqueçam da grande frase do Sobral Pinto: a advocacia não é para covardes. Realmente, é uma das esferas onde mais deve o profissional ser comprometido, não apenas com o seu cliente, mas com o direito como um todo e com a sociedade. E não temer as forças que muitas vezes são poderosas, que estão no lado adversário. Então, foi uma honra ter falado para vocês. Zé, meu amigo, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar para a tua turma e falar para o colega. Espero ter colaborado
dando um pouco o cenário da advocacia, no meu caso, no direito ambiental, mas a advocacia em geral e o compromisso ético que deve se ter. Um grande abraço a todos, muito sucesso para todos nas suas carreiras e cuidem-se.